Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberação sobrenatural sobre a tua vida. Todo documento que está preso seja liberado, toda negociação que está travada seja liberada, tudo aquilo que está retido no mundo espiritual, nós oramos por justiça nas portas e declaramos liberação imediata. Quebramos completamente todo tipo de oposição, todo tipo de resistência espiritual e declaramos em nome de Jesus que aquilo que tem que vir para as tuas mãos virá. Nada impedirá. O que está travado, o que está numa mesa, o que está esquecido numa gaveta será lembrado. No nome de Jesus, nós oramos para que haja liberação de grandes recursos, liberação de contratos, liberação de números, liberação de coisas que o Senhor tem reservado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória, que haja justiça sobrenatural operando em teu favor e aquilo que está travado, tudo aquilo que está parado, em nome de Jesus nós damos uma ordem, movimente-se agora. Aquilo que levaria anos, nós profetizamos que acontecerá em dias, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra de direção. Nós estamos no primeiro dia da nossa campanha, serão 7 dias esse propósito para destravar e liberar. Foi o que Deus falou comigo desde a semana passada, que tem muita coisa travada e que precisa de uma liberação sobrenatural. É por isso que é importante você ficar firme nesse propósito. Se você tem algo na sua vida que está travado, nós vamos orar e nós vamos ter resultados disso em nome de Jesus, eu creio. Inclusive eu entrei nesse propósito, eu entrei para mim, pessoalmente, também para destravar algumas coisas, para ter algumas liberações, porque eu sei que Deus libera, eu sei. Inclusive fiz um propósito de jejum de 7 dias, um propósito de 7 dias, mas é algo pessoal, não vou compartilhar com você. Se você quiser fazer também, você fica à vontade, ore a Deus. E eu creio que teremos grandes respostas de Deus nos próximos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho para a glória de Deus. O testemunho é da Elizabeth. E a Elizabeth escreveu assim para a gente, preste atenção. Em 2019, eu fui diagnosticada com endometrioma no ovário esquerdo, o que resultava na impossibilidade de engravidar. E descobri que as minhas trompas tinham possíveis aderências. No espermograma do meu marido foi constatado que apenas 1% dos espermatozoides eram normais. Fiquei muito triste, quase entrei em depressão e perdi cerca de 9 quilos em um mês. Pensei que as promessas de Deus não eram para mim. Em 2024, achei que tudo estava perdido, mas decidi ter um compromisso maior com Deus. Comecei a levantar todos os dias às 6 horas para assistir ao seu programa e pedir direcionamento. Marquei o início de um tratamento para o mês de setembro, mas no domingo anterior, ao final da campanha que o Senhor estava fazendo, para minha surpresa, descobri que estava grávida. Louvo a Deus pela sua vida. Após 5 anos tentando do meu jeito, buscando isso, buscando aquilo, Deus me honrou com uma gravidez natural. Hoje meu filho tem 8 dias de vida e nasceu perfeito. Toda a honra seja dada a Deus. Que lindo o seu testemunho, minha irmã. Que Deus te abençoe, Deus abençoe esse lindo bebê que está nos seus braços. Eu contei em um dos meses das nossas campanhas, nós tivemos mais de 20 testemunhos. Num mês nós recebemos testemunho de mais de 20 pessoas que conseguiram engravidar. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus de milagres, é o Deus que pode ir além do natural, é Ele que rompe as limitações humanas. Aquilo que para você não dá, para Deus dá. Aquilo que você não pode, Deus pode. Coloque a sua fé em Jesus. É por isso que, antes de ministrar a palavra, eu quero salientar isso. É importante você mergulhar na palavra profética.
é importante. Eu creio, sabe, que Deus fala comigo. Eu creio que o Espírito Santo me dirige, me dá direção sobre campanhas, sobre propósitos, até sobre o meu jejum. E o Senhor, Ele falou muito claro comigo, é tempo de destravar, tem coisas travadas. É por isso que você precisa mergulhar nessa direção de Deus. Mergulhar, sabe, como essa mulher. Ela pegou firme nas orações às 6 horas da manhã até o milagre ser gerado. Pegue firme nas orações. Faça um compromisso não comigo, faça com o Espírito Santo. Porque aqui também é um devocional. É um devocional que você faz pela manhã e um devocional que você faz pela tarde. Tenho certeza que a sua vida, quando ela está alinhada com Deus, o sobrenatural é liberado. E Deus me deu uma palavra sobre a importância do lugar secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O teu pai que te vê em secreto. Às vezes Deus não está nos vendo em oração. A gente faz aquela oração para almoçar, para jantar, faz aquela oração quando acorda, quando sai de casa, aquela oração de menos de 1 minuto. Deus não está te vendo no secreto. É por isso que a tua vida espiritual está fraca. É por isso que você, sabe, sente que a sua vida está sem propósito. É por isso que você está desanimado. Porque está faltando o secreto para você. Nem sempre o afastamento de Deus acontece no barulho, num escândalo, num pecado ou até mesmo em algo horroroso. Não. Muitas vezes o afastamento de Deus, ele acontece de forma silenciosa. Sabe, você vai se afastando, você vai ficando distante dele e quando você vê, você já está muito distante de Deus e caindo em coisas que você antes não caía. Mas, porque você está fraco espiritualmente, você começou a cair nas armadilhas de Satanás. Às vezes, ele vem silenciosamente por trás da correria, dos compromissos, da rotina cheia e vamos esfriando. Esse esfriamento, esse afastamento de Deus chega em sapatinhos de algodão. Não é percebido muitas vezes por nós, não conseguimos identificar, porque ele vai nos arrastando para uma vida de frieza, uma frieza em relação à fé, uma frieza em relação às orações, uma frieza em relação ao culto, aonde tudo é mais importante. Até assistir uma televisão é mais importante do que estar na presença de Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, que se a fé estiver forte, sua vida vai estar de pé. Se a fé estiver forte, a sua vida vai estar de pé. As nossas agendas lotadas, os nossos muitos compromissos, resolve problema aqui, resolve lá, demanda energia. E até mesmo, muitas vezes, você se preocupando com alguém ou com um problema dentro de casa, tudo aquilo vai distraindo você. Agora, se você não reservar um tempo para buscar a Deus e para mergulhar na sua presença, você começa aos poucos a sair da presença de Deus. E existem alguns sintomas desse afastamento. Você não ouve mais com clareza a Deus. Você não sabe, está perdido. É que nem uma mulher hoje me perguntou que ela sonhou que ela foi na casa do irmão dela e ela não encontrou o irmão dela, porque ele não existia mais. O que isso significa? Significa que ele não está no lugar que ele deveria estar. Tem muitas pessoas que estão assim. Elas estão em caminhos que não deveriam estar. Estão em direções que não deveriam estar. E precisam voltar para o centro do propósito de Deus. E quando nós estamos alinhados no centro do propósito de Deus, nós temos clareza. Clareza do nosso propósito, clareza do próximo passo, clareza dos projetos do Senhor para a nossa vida. É terrível quando você perde a clareza do que Deus quer para você. Você fica perdido, porque você não vê o amanhã com esperança.
Você fica somente lidando, sabe, com os problemas da sua alma, com as lutas na sua mente, você fica envolto disso, como se você tivesse que resolver essas coisas. Eu aprendi que tem certas coisas que eu não tenho que resolver dentro de mim, não naquele momento. Eu aprendi que existem momentos que eu preciso caminhar com esperança. Isso vai me ajudar muito mais do que eu resolver os meus problemas internos. É por isso que ter metas, ter objetivos, ter sonhos, pensar em realizar, pensar em empreender, pensar no amanhã e sonhar alto, sonhar grande, faz parte do que Deus tem para a nossa vida. E se você ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus tem planos, tem sonhos, tem projetos para a nossa vida. É isso que nós temos que descobrir para que possamos caminhar com ânimo, para que possamos ver o amanhã de uma maneira diferente. E quando você tem algo grande para o seu futuro, você não desanima no seu hoje, certo? Deus tem falado algumas coisas comigo que me levantaram. Deus tem falado algumas coisas comigo que me deram inspiração. Deus tem ministrado algumas coisas no meu espírito que eu tenho olhado o amanhã de uma maneira diferente. Porque quando você não está inspirado por Deus, quando você não está com esperança, você pensa em planos de aposentadoria. Você pensa em descansar mais, você pensa em não fazer tanto, você pensa em apenas administrar as coisas. Mas quando o Espírito Santo, quando você começa a ouvir a doce voz, e você sabe, grande parte dos meus sermões eu começo de uma maneira e no final eu já desemboco em ouvir a Deus, porque a doce voz do Espírito Santo, ela me ergue. A doce voz do Espírito Santo, ela me coloca numa rota de aceleração. A doce voz do Espírito Santo me enche de um ânimo tão grande, eu me sinto energizado por Deus quando o Espírito Santo fala comigo. Por isso que quando você está próximo de Deus, quando você consegue ouvir a Deus, quando você entra no secreto, você é restaurado por Deus. Você é restaurado por Deus e você muda porque você deixa de ser uma pessoa passiva e vai para uma pessoa ativa. Você deixa de ser uma pessoa, sabe, que está levando a vida de forma arrastada e você começa a remangar as mangas e dizer assim: Deus tem mais para mim e eu quero esse mais e vou buscar esse mais de Deus porque eu sei que Ele pode me surpreender. Um segundo sintoma do afastamento é aquele espírito independente, onde você acha que pode fazer o que você quer. Aonde você diz: não, eu tenho liberdade para fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso empreender naquilo, eu posso ir por esse caminho. Ei, você tem um patrão, você tem um Senhor na sua vida. E caminhar de forma independente pode até dar certo por um tempo, mas depois você vai ver que você está se amarrando cada vez mais. Porque você vai, sabe, caminhando para tão longe de Deus, porque o espírito da independência é caminhar longe de Deus. É quando você diz assim: eu posso, eu faço, eu consigo e ninguém tem nada que ver. Ninguém tem nada que ver, nem Deus. Você caminhar assim dessa maneira vai levar você para um esfriamento muito rápido. E aí vem as más decisões, aí entra as más companhias e aí entra outras coisas que vão corromper o teu coração. A terceira coisa é a falta de profundidade. Uma pessoa que está afastada do Senhor, ela perde a profundidade. Ela é muito, sabe, fraca, flexível para qualquer tipo de coisa que quer levar ela. Então, amigos levam ela para fora da presença de Deus, pessoas a enganam, pessoas falsas se aproximam. A falta de profundidade, de você não estar, sabe, com o seu coração em pleno discernimento espiritual, as raízes do seu espírito estarem alinhadas ao discernimento espiritual, bem profundas, bem, eu posso dizer, fundas em Deus, faz com que qualquer um te leve, qualquer coisa te leve, qualquer pensamento te leve, qualquer ideia te leve.
Mas quando você está discernindo em Deus, quando você está em Deus, você tem uma profundidade e você diz: opa, isso aqui não pode me levar, porque isso não faz parte do plano de Deus para a minha vida, então eu não vou cair nessa, eu não vou me entregar a isso, eu não vou entrar nessa roda, eu não vou seguir esse caminho junto com vocês, sigam vocês, mas eu estou aqui em Deus, eu estou bem alicerçado em Deus, eu estou com as minhas raízes em volta de Jesus Cristo, que é a pedra principal, eu estou alicerçado em Deus. Então, vocês podem ir, mas eu não vou, eu sei do meu propósito, eu sei do meu lugar em Deus. E quando o diabo lhe tentar com rejeição e com inferioridade e com outras coisas, você vai estar tão fincado em Deus, você estará tão enraizado no Espírito, que, sabe, nada vai lhe atingir. Aquela rejeição que você levou não vai lhe abater, aquele espírito de inferioridade não vai lhe corromper, porque você está tão firmado no Espírito, tão firmado em Deus, que nada pode demover você da presença de Deus. Sem falar da falta de direção, sem falar de não sentir mais a presença de Deus, tudo isso é sinal de que você se afastou do Senhor. Mas se hoje você se voltar para Deus, se hoje você voltar ao secreto, voltar ao lugar da oração, a sua vida vai ser diferente. Eu encontrei um casal no Rio de Janeiro que disse assim: eu fiz uma campanha com você e a minha vida mudou. E aí eu perguntei: e agora? Você tá na campanha que eu estou? Ela disse: não, agora eu estou muito atarefado. Bem, é isso que acontece com as pessoas. Elas buscam a Deus para aquilo que elas precisam, sendo que nós precisamos de Deus todo santo dia. Então essas campanhas não é simplesmente para destravar algo na sua vida, não. Essa campanha é para levar você para mais perto de Deus. Cada campanha vai levar você para mais perto de Deus, cada propósito vai levar você a conhecer mais a Deus e a andar no Espírito. Receba essa palavra como uma palavra de Deus, assim como a Elizabeth, que deu testemunho dela para nós aqui, que teve a sua vida mudada, ela teve uma cura, ela está agora com seu bebezinho novo de 8 dias nos seus braços, e Deus fez um milagre nessa família. Deus também vai fazer um milagre na sua vida. É tempo de você se aproximar de Deus, e talvez você esteja longe do Senhor, e você sabe, Deus está falando contigo aí, Deus está falando, e sabe qual que é o propósito de Deus? Vem para o lugar secreto, vem para o lugar que o Espírito Santo vai te tocar e vai fazer uma obra linda, poderosa na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sinto que Deus falou aqui hoje. Eu sinto que Deus falou. Eu sinto que Deus começou a movimentar as coisas. Glória a Deus. E é por isso que eu quero lhe convidar. Nós vamos ter uma semana inteira. Se chama a Masterclass Sonhos e Visões. Eu vou acordar às 4 e pouco da manhã para ministrar às 5 da manhã, até o horário próximo da oração. Vão ser 5 dias ministrando dentro da academia aqui no Global. O que é a academia, para quem não sabe? É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E eu vou ficar 5 dias ensinando para você sobre sonhos e visões. Você sabe que Deus mudou a minha história. Eu escrevi esse livro aqui, o livro Sonhos. Eu tive um sonho da minha filha se afogando. Na verdade, não sabia que ela iria cair na piscina. Mas eu tive um sonho que ela caía em queda livre. Ela caía em queda livre. E eu acordei na madrugada, intercedendo por ela, orando, e avisei a minha funcionária no outro dia, quando eu saí para o trabalho: cuida da Thalita, porque algo vai acontecer longe dos nossos olhos. Alguns dias se passaram, meu cachorro começou a aquar. Minha funcionária foi lá de fora, eu tinha um pastor maremano, ele não costumava aquar muito, porque a gente morava num condomínio. E quando ela foi lá fora, a Thalita tinha acabado de cair na piscina. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas o cachorro deu o aviso, e ela deve ter lembrado também do que eu disse para ela. Se eu não tivesse discernimento espiritual, o que poderia ter acontecido? Esse foi um dos testemunhos que eu tenho, e tantos outros testemunhos de livramento que eu tive. Então eu acredito que Deus, Ele fala conosco.
E eu quero convidar você para 5 dias. 5 dias de uma imersão, uma masterclass chamada Sonhos e Visões. Eu vou falar não só sobre sonhos, mas vou falar também sobre níveis de visões espirituais. E no último dia, na sexta-feira, eu vou passar para você um protocolo para vigias, para intercessores. Como assim protocolo para intercessores? Eu vou ensinar para você como você agir diante de certos sonhos, como você deve agir da maneira certa, certo? Então vão ser 5 dias, das 5 da manhã até o próximo horário da oração. Vai começar na segunda-feira, agora próximo. Você é nosso convidado a se tornar aluno da academia e participar dessa masterclass. E junto da Academia Kindle ali, você vai ter acesso a um conteúdo extraordinário. Essa semana eu vou ministrar 2 vezes dentro da academia sobre intercessão. Você não pode perder, tá bom? É só você ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da Academia Kindle Global. Inclusive aqui na descrição do vídeo também tem o site da Academia Kindle Global. Certo? Então, tanto no meu site, Vinicius7, quanto no site da academia, você pode se inscrever. Não perde essa oportunidade de aumentar o seu discernimento espiritual. Nesses ambientes de discernimento, muita coisa acontece. Se você não puder estar às 5 da manhã comigo, não tem problema, durante o dia você assiste. É que eu tenho que estar ao vivo, porque eu vou respondendo as pessoas ao vivo também. Tá? Então eu vou ter um tempo de interação no final, eu vou pegar algumas dúvidas das pessoas e eu vou respondendo. Certo? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os seus amigos, parentes, grupos, compartilha nas suas redes sociais. Tenho certeza que o que Deus falou hoje aqui, muita gente vai se aproximar de Deus. Muita gente vai, começar a pensar que esse afastamento está trazendo um grande prejuízo para a sua vida. Deus está falando. É tempo de você voltar. É tempo de você estar mais perto. É tempo de você fechar a porta do quarto e começar a buscar a presença de Deus para a sua vida. Amém? Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, coloca aí nos comentários o que você precisa que destrave na sua vida. Amém? De repente uma porta de emprego, um documento, um papel, seja lá o que for, um recurso que está retido. Coloca aí nos comentários. De repente você diz assim, não, o que eu estou travado, eu mesmo estou travado, eu não consigo fazer as coisas bem. Vamos orar então por você. Amém? Para que haja esse romper, para que haja esse destravar e se liberar da parte de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus pode destravar você. Deus pode trazer uma liberação sobre a tua vida. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou, Senhor, porque cada lar, cada lugar onde essa oração está sendo ouvida, o teu poder está tocando em vidas, está transformando realidades.
Senhor, em nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal que tem se colocado no caminho dessa pessoa seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a Ele, dá vitória a ela, transforma realidades e muda histórias agora. Eu oro por tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa e libero uma palavra. A palavra é: vai destravar, vai romper, vai avançar, vai acelerar. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias, no nome de Jesus Cristo. Nós quebramos completamente toda a oposição espiritual, tudo aquilo que está resistindo no mundo espiritual, a conquista, o avanço dessa pessoa está sendo quebrado agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo nós dizemos: mal, sai do caminho dessa pessoa, sai. Todo tipo de amarra, todo tipo de prisão espiritual, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede, nós oramos agora para que haja um romper, para que haja um destravar na vida dessa pessoa. Senhor, libera do teu poder, da tua graça, do teu favor sobre essa pessoa. Oro também por aquele que está doente, para que seja curado. Em nome de Jesus, todo aquele que está doente, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor perdoa pecados e sara doenças. Eu declaro saúde, saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde na vida dela, saúde na família dela. No nome de Jesus, dores no corpo, dores no pulmão, dores nas costas, todo tipo de agulhaço, todo tipo, Senhor, de opressão que essa pessoa sente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça, no nome de Jesus. E eu apresento cada pedido de oração a ti e eu peço um liberar, uma intervenção do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa oração? Então compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, nós estaremos juntos. E deixa eu te avisar, quarta-feira, nós vamos levantar um clamor especial dessa campanha, na quarta e na sexta-feira. Todos os dias nós vamos orar, mas na quarta e na sexta nós vamos levantar um grande clamor de liberação, certo? Agora, a partir dessa semana, as minhas campanhas, vai ter 2 dias da semana que eu vou levantar um clamor maior de oração, certo? E eu convido você a estar junto conosco. E domingo agora eu vou estar em Santa Maria, na verdade estou em Santa Maria, né? Nesse domingo eu vou ministrar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur, número 935, às 9 horas da manhã. Você que mora no Rio Grande do Sul, você que mora aqui no Uruguai, que é pertinho também de Santa Maria, vem estar com a gente domingo 9 da manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa nessa vida, família, negócios e sonhos. Que o Senhor intervenha de uma forma poderosa nessa família, que haja salvação, que Atos capítulo 16 se cumpra nessa casa. Oramos no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor proteja os filhos, o Senhor proteja o casamento, o Senhor guarde a entrada e a saída, e o Senhor traga um refrigério sobre essa casa. Tira todo o cansaço, Pai, tira toda a exaustão, tira toda a tristeza, toda a angústia. E no nome de Jesus nós oramos também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo levou todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Cremos na cura por meio de Jesus Cristo. Por isso declaramos saúde total e completa. Dizemos ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos à alergia, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos ao zumbido no ouvido, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos a todo problema hormonal, a todo problema na tireoide. Dizemos a todo problema nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Oro também pela coluna dessa pessoa, para que sare totalmente no nome de Jesus. Meu Deus, e toda pessoa que perdeu o seu foco
em Deus. Da pessoa, meu Deus, que acabou se distraindo. Da pessoa que o inimigo tem, de alguma maneira, cegado o entendimento dela para ela se entregar ao propósito do Senhor. Que nesse momento seja quebrado todo encantamento, toda cegueira seja arrancada no nome de Jesus. Meu Deus, gratidão pela Tua presença em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo em cada lar. O Senhor é bem-vindo aqui aonde estamos, em nome de Jesus. E você diz amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa escolha diariamente de ser feliz. Aí você diz assim, como assim? Escolher ser feliz, sim. Independente de qualquer coisa, escolha ser feliz. A felicidade é uma escolha que precisamos fazer diariamente. A felicidade, ela não acontece automaticamente. É uma escolha. É uma escolha do dia a dia. É algo que você tem que escolher. Eu vou ser feliz. Independente do que eu estiver passando, eu vou ser uma pessoa realizada em Deus. Deus é bom, está na minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem me sustentado. Esses dias eu ouvi uma declaração, eu achei assim muito interessante. A pessoa disse, você já agradeceu de você ter um carro, poder sair da sua casa e ir para o seu trabalho? E daí essa pessoa fez toda uma descrição de quando ela não tinha carro. Aí tinha que, passar muita dificuldade, às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, tinha que ir a pé para o serviço. Depois melhorou um pouquinho de vida, começou a ir de ônibus e quando começou realmente a ganhar dinheiro, pôde comprar o seu carro. E essa pessoa, ela é tão agradecida a Deus de ter um carro, que toda vez que ela entrava no carro para ir para o trabalho, ela dizia, Jesus, obrigado, porque eu estou indo com essa bênção que o Senhor me deu. Às vezes, o que para alguns é comum, para outros é uma dádiva, é algo extraordinário. E nós precisamos começar a ver a nossa vida por esse lado. Porque o ser humano, ele é intragável. Quanto mais ele vê, ele mais quer. E os comparativos existem. Eu falei isso na oração anterior que nós fizemos. E quando o homem se compara, ele já começa a ser roubado na sua prosperidade. É por isso que nós temos que entender o que aconteceu lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Por que o diabo mostrou? A Bíblia diz que ele mostrou. Então, imagina comigo. Uma visão 3D de reino, de prosperidade, de riqueza, do melhor dessa terra. Foi isso que o diabo mostrou para Jesus. E Jesus, ele não se dobrou ao que o inimigo mostrou para ele. Ele se manteve na sua posição. Sempre vai haver coisas na nossa vida que o inimigo vai tentar mostrar para trazer uma comparação em relação à sua vida. Porque o objetivo dele não é mostrar as coisas para você, é te entristecer. Não que você não possa olhar as coisas, não, você pode olhar, você pode ver o que Deus tem para a sua vida. Mas você não pode esquecer que felicidade é uma escolha, independente do que você tem, independente do que você não tem, independente do que você acessou, independente do que você não acessou ainda. Então, se você não decidir como vai viver, as circunstâncias vão decidir por você. É por isso que eu volto a dizer, ser feliz é uma escolha. E nós temos essa escolha por causa de Jesus na nossa vida. Jesus nos dá essa escolha de ser feliz, de ser pessoas felizes, somos livres. Não estamos mais subordinados às condições, às intempéries aqui desse mundo. Estamos ligados a uma fonte sobrenatural que é Deus, que é a sua palavra. Deus tem promessas incríveis. No Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim, porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Já no começo, ela tem uma continuação que eu já vou falar. O favor dura a vida toda.
Você sabe que o maior medo de uma pessoa que não serve a Deus é que aquilo acabe. Então eu já ouvi muita gente dizendo assim, aproveita o momento, tá surfando numa onda de prosperidade, de riqueza, aproveita o momento, porque isso aí vai passar. Aí as pessoas dizem assim, tudo na vida tem seus altos e baixos. Aí alguns pegam a vida do jogador de futebol, né, que começa a ganhar dinheiro, tem aquela ascensão e depois quando se aposenta, aí baixa de vida. Bem, a Bíblia diz que a promessa de Deus é que o favor dele dure toda a sua vida. Ou seja, é de glória em glória, meu irmão. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até ser dia perfeito. A Bíblia não fala de uma diminuição. A Bíblia não está falando de um limite. A Bíblia está dizendo que você vai aumentar mais e mais. É um favor que vai durar a vida inteira. Olha que coisa tremenda. É por isso que Davi também declarou, porque assim, eu sou muito de linkar um versículo no outro. Como eu leio muito a Bíblia, então eu tô muitas vezes falando um versículo, já me vem outro na cabeça. Davi disse assim, eu fui novo e agora sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. O que Davi estava dizendo é, o favor dura, desde quando você é novinho até quando você ficar nos teus últimos dias aqui nessa terra. O favor de Deus é diferente do favor desse mundo, porque assim, no mundo, para você permanecer na alta onda, para você permanecer indo bem e crescendo cada vez mais e prosperando, você não pode parar um minuto. Porque o mundo, atrás de você, tem um rolo compressor, que se você parar, você está perdido. Então você tem que estar sempre correndo, tem que estar sempre agitado. Só que com Deus, o favor dele, está escrito aqui, dura a vida toda. Meu Deus, essa é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Declare aí nos comentários, o favor de Deus vai durar toda a minha vida. O favor de Deus vai durar quando você tiver 40 anos, quando você tiver 50 anos, quando você tiver 60 anos, quando você tiver 70 anos, até quando você for bem velhinho, né, que vai estar ali tentando levantar, né, da cadeira para dar alguns passos. O favor de Deus vai estar sobre a tua vida, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. O favor de Deus vai durar toda a sua vida. É uma promessa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que escolhem ser felizes. E esse versículo continua dizendo assim, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, a tristeza, o choro, sabe, aquele momento de decepção, de traição, aquilo dura pouco tempo, porque logo, logo já vem a alegria. Então, por que eu vou me abater se logo, logo vai vir uma boa notícia? Por que eu vou viver preocupado se logo, logo Deus vai me abrir uma porta? Gente, é coisa mais tremenda a operação de Deus na nossa vida. Já teve dias que eu pensei que era o fim do mundo para mim. E de repente, sabe, você dá uma cambalhota e Deus abre não uma portinha pequena, mas um portão para você, da graça divina. E você vai do zero, sabe, ao 100, numa fração tão ligeira, tão rápida, que é a bondade de Deus se manifestando na tua vida. É a mão do Senhor tocando em você. A vida não vai ser perfeita, claro que não. Vai haver atrasos, vai ter, como eu disse, traições, decepções. Se vamos ser felizes, temos que ser felizes de propósito. Eu tenho que ser feliz, é uma escolha. Eu vou viver alegre, eu vou viver feliz, eu vou crer no dia da alegria do Senhor. Eu tenho que crer. Eu não posso, sabe, aceitar com que o inimigo ele coloque confusão na minha cabeça, pensando que eu nunca vou ter, que eu nunca vou conseguir, que tudo é difícil, que os outros têm, que eu não vou conseguir ter, que os outros compram, eu não posso comprar, sabe, me sentindo cada vez menor,
Você tem que abandonar esses pensamentos. Você tem que escolher ser feliz. Não, Deus prometeu para mim alegria. Então é isso que eu vou viver, alegria, porque logo, logo Deus vai mudar todas as coisas. Eu ouvi um testemunho a respeito de um jovem que estava jogando basquete. Estava jogando basquete com um amigo dele e de repente ele disse: olha, eu vou ter que ir lá porque eu tenho quimioterapia agora. E daí esse amigo dele disse assim: mas vem cá, você nunca me falou que você estava fazendo quimioterapia? Ele disse: eu estou indo para o 3º ano, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Ele me deu uma esposa linda, me deu uma filha linda e a minha vida é perfeita. Deus tem me sustentado e estou indo para o 3º ano. Deixa eu dizer uma coisa para você, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. E quando você mantém, apesar das circunstâncias, você mantém alegria, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle de nada, que Ele sabe tudo e que o seu favor está sobre você, você muda a forma como você vê as coisas. Davi enfrentou todo tipo de oposição, exército tentando detê-lo, pessoas caluniando ele, seu próprio sogro, que sogro, hein? Tentando matá-lo, mas mesmo no meio das suas lutas ele disse: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar. Independente de qualquer coisa, alegre-se. É por isso que lá em Filipenses está escrito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, Filipenses capítulo 4. A alegria está em toda a carta de Paulo aos Filipenses. E aonde que Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Ele estava numa masmorra de uma prisão. Ele estava com seus pés e seus braços presos em uma prisão mal cheirosa, com pouca iluminação, pouca vida, pouco tudo. E ele estava em todo momento dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Ele escrevia: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. É tremendo. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, se nós começarmos a olhar com os olhos de Deus, tudo vai mudar. Sabe por que você não muda de vida? Porque está faltando alegria. A alegria te dá ânimo. A alegria, ela te dá a capacidade, sabe, de você tomar uma decisão: eu vou mudar, eu vou sair daqui, eu vou melhorar. As coisas amanhã para mim vão ser melhores. Você não vai deixar com que a tristeza, o abatimento tome conta e domine o seu coração. Davi declarou pela fé: apesar da oposição serei feliz, apesar das pessoas mentirem sobre mim, eu ficarei feliz. Apesar da minha família não acreditar em mim, eu vou viver esse dia feliz. Nós não podemos fugir das circunstâncias negativas da vida, mas uma marca de maturidade é quando você pode ser feliz, mesmo quando as coisas não estão indo do seu jeito. Isso é maturidade, é saber que tudo vai ficar bem, é saber que Deus, sabe, não perdeu o controle, que está cuidando de todas as coisas e que tudo vai melhorar e que Deus está na nossa vida e que a sua bondade e a misericórdia nos cercam a cada manhã e que certamente vamos receber boas notícias. Hoje mesmo eu declarei uma palavra que Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, falando que muita coisa pode acontecer nos próximos dias. Daí você diz assim: puxa, mas isso é otimismo, isso é palavra de motivação. Não, porque eu me apoio na palavra de Deus, certo? Eu me apoio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor tem sempre favor preparado para a minha vida. Então eu sim vou viver nos próximos dias o melhor de Deus. Você vai viver nos próximos dias o melhor de Deus. Muita coisa boa vem por aí. Você crê nisso? Então se alegre, pare de reclamar,
Pare de ver a vida de forma negativa. Davi disse no Salmo 144, felizes são as pessoas cujo Deus é o Senhor. Nós temos um Deus grande, forte, poderoso, que está lutando as nossas batalhas. Como que vamos viver tristes? Como que vamos viver cabisbaixos? Como que eu vou pensar que eu sou derrotado? Como que eu vou pensar que as coisas não vão melhorar se eu tenho um Deus na minha vida que me cuida, que me sustenta, que está a todo momento trabalhando em favor de mim, da minha casa, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a mim, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a você. Por isso, escolha ser feliz. Eu encerro essa palavra dizendo que uma das maneiras de honrarmos a Deus é vivendo felizes. Você não pode controlar como as pessoas te tratam, mas você pode controlar como elas respondem. Você sabe que o objetivo muitas vezes de um narcisista, o objetivo de uma pessoa perturbadora, sabe, que está atacando você, o objetivo dela é fazer você ter uma atitude errada. As pessoas querem ocasião contra nós. Mas quando a gente decide, eu escolho ser feliz, eu não vou me importar com isso, eu não vou deixar isso me entristecer, eu não vou ficar abatido com isso. Então, você tem a vitória sobre toda a maldade que estava forjada e preparada contra você. Já parou para pensar que tem gente que está preparando ocasião contra você e tudo que quer é que você caia na rede que foi preparada, na armadilha que foi preparada para você? Preste muita atenção nisso, porque isso é poderoso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um breve testemunho aqui. Um testemunho que nós recebemos da Silvanira, é o nome dela. E ela escreveu assim: a paz. Eu tinha muitas alergias alimentares, tudo que eu comia me causava dores e minha alimentação era bastante restrita. Eu tinha muita dificuldade de comer carne vermelha. Já há muito tempo acompanho as orações e o Senhor sempre ora por alergias. Eu não sabia que estava curada, mas em fevereiro deste ano descobri que fui curada. Sou grata, profeta. Toda honra e glória a Deus. Amém, Silvanira. Olha que tremendo. Tinha alergia à carne vermelha e Jesus Cristo a curou. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nele nós podemos nos alegrar porque sabemos que Ele tem o poder de mudar nosso futuro, tem o poder de mudar a nossa história. Imagina, ela nem podia comer churrasco, né? Então Deus está proporcionando isso para ela hoje. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Amém? Eu quero convidar você, hoje à noite, nós vamos ter o segundo dia do nosso seminário de intercessão profética. Ontem foi maravilhoso e hoje não vai ser diferente. Hoje vai começar às 19 horas. Então não perde. Não perde porque vai ser uma grande bênção. E se você se inscrever para a Academia Kingdom, você não apenas vai participar do seminário, como você vai pegar 2 podcasts exclusivos, onde nós estamos falando sobre intercessão. Então não perca, viu? Tem muita coisa boa aí que você vai aprender. Ontem foi tremendo e hoje não vai ser diferente. Se você quer se inscrever, tem um link aqui na descrição do meu vídeo, da Academia Kingdom. É só clicar ou ir direto no meu site, www.vinicius7.com.br. Também, se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar. Eu tenho 18 livros escritos. Estou indo para o 19º. Só que como o 19º é o Café com Jesus 2, então ele está levando um pouco mais de tempo para ser escrito. Por isso que eu não estou lançando nos últimos meses. Mas esse livro aqui, o Café com Jesus, ele vai dar, orientações frescas para te abençoar todo santo dia. Se eu fosse você, eu adquiriria esse livro. Muitas pessoas adquiriram esse livro para dar de presente para os seus amigos, para funcionários, enfim. Você também pode adquirir. Amém? Vai ser uma bênção. Bem,
Eu quero agora declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e depois compartilha com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em grupos que você está. Compartilha nas tuas redes sociais essa palavra, escolha ser feliz. Escreve aí nos comentários, eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Essa é a minha decisão diária. Eu decido ser feliz, eu decido ser uma pessoa plena, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Apresento todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários e pedimos um milagre, Pai, sobre cada petição, sobre cada lágrima que foi derramada ao escrever essa mensagem. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir o Teu favor, a Tua intervenção. Toda pessoa, Pai, que tem enfrentado traições, decepções, ajude-a a se levantar. Toda pessoa que está numa depressão, que está angustiada, que está sendo oprimida, eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor é a força dela. A alegria do Senhor é a força dela, ela vai se levantar. Esse mal, essa depressão não vai mais segurar ela numa cama. Essa tristeza não vai mais abater ela. Por isso eu quero declarar que essa pessoa vai voltar a sonhar, essa pessoa vai voltar a crer, essa pessoa vai querer viver o novo de Deus na sua vida. O Senhor vai dar novos planos, novos projetos a ela e o seu estado posterior será muito maior do que o anterior. Eu quero declarar que grandes mudanças estão vindo para a vida dela, no nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor está surgindo na tua vida, no teu caminho, em forma de oportunidades, em forma de pessoas que vão encontrar o teu contato. Nesse exato momento, há pessoas falando a teu respeito, pessoas que estão falando de bem, pessoas que estão abrindo oportunidades para você, pessoas que vão lhe procurar. Eu quero declarar em nome de Jesus que está surgindo no teu caminho a luz da manifestação da justiça de Deus. E toda injustiça cai por terra agora, toda perseguição cai por terra, todo ataque do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa está por terra, toda irritação, toda opressão está por terra agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para a casa dela, para a família dela, para os negócios dela, para os projetos dela, no nome de Jesus. Tira, Pai, todo o peso que essa pessoa sente. Tira toda a opressão, todo o cansaço, todo o desânimo. E que venha sobre ela a alegria do Senhor, o ânimo do Senhor, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, seja curado, seja sarado agora, no poder e na autoridade de Jesus. Oramos para que os casamentos sejam restaurados, para que as brigas, o desrespeito, a gritaria, a confusão, as palavras de baixo calão cessem dentro dessa casa.
e que essa casa seja um pedacinho do céu, seja um lugar onde a presença do Espírito Santo tenha toda a liberdade. Senhor, une a família, une o casal, une os filhos. Senhor, que essa família seja uma família que tema o Senhor. Meu Deus, dá propósito para os filhos, dá propósito para essa pessoa, no nome de Jesus. Toda dor de ouvido, renda-se a Jesus Cristo agora. Todo zumbido nos ouvidos, cesse no nome de Jesus. E eu libero palavras de vida, de paz, de bênção, de prosperidade, de salvação nessa casa, no nome de Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, por toda vez que murmuramos. Te pedimos perdão por todo o caminho errado na nossa vida. E nos alinhamos ao teu propósito, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, eu abençoo sua casa. Eu oro pela transformação total e completa dessa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Hoje é o nosso 9º dia desse propósito, amanhã estaremos no 10º dia e amanhã eu te aguardo às 6 horas da manhã aqui. E se você quiser participar hoje do seminário, não perde a tua oportunidade. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.